Olá! No meio cristão é muito comum nós ouvirmos histórias e até mesmo vermos pessoas que cumprem alguma promessa pedida a Deus, pedida a um santo, sacrificando-se. A gente sabe de história de pessoas que já subiram escadas ajoelhadas, outras que andam quilômetros para pagar uma promessa, outros que entregam até filhos para fazer algum tipo de sacrifício para atender ou para responder uma promessa recebida. Será que é necessário sacrificar-se por uma promessa de Deus? Tem um texto em Colossenses 1:24 que aparentemente Paulo está dizendo que o sacrifício completa o que Cristo fez, o que Cristo deixou para nós. Olha o que diz em Colossenses no capítulo 1, verso 24. A missão e a mensagem de Paulo. Nesse versículo, Paulo diz o seguinte: agora eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês, pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor dela. A pergunta é a seguinte: será que o sacrifício de Cristo não foi completo? É necessário que eu me sacrifique por Cristo? Será que Deus aceita esse meu sacrifício para completar o que Ele faz na vida da igreja, ou seja, no povo? Será que é necessário ter um sacrifício? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, já estamos no ar, conectados com o Brasil e o mundo através da Novo Tempo, espalhado por todo o nosso país, pela internet e pela Rádio Novo Tempo. Onde quer que você esteja, sinta-se abraçado. Este é o programa Na Mira da Verdade, agora em novo horário. Hoje é segunda-feira, dia 6 de abril, estamos começando uma nova temporada do programa Na Mira da Verdade. E agora serão 2 vezes na semana, não mais às terças-feiras às 9 da noite, e sim segundas e quartas às 9 da noite. Você pode divulgar isso para os seus amigos, aqueles que já acompanham o programa Na Mira da Verdade, porque teremos mais um dia para colocar as suas perguntas na mira. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você ter pedido para que esse programa pudesse aumentar e aí está, atendendo ao seu pedido, mais um dia da semana, o programa Na Mira da Verdade. E olha, se prepare, porque teremos muitas perguntas para colocar para o meu amigo aqui, professor Leandro Quadros. Olá, professor, como é que vai? Tudo bem? Preparado aí para ser bombardeando 2 vezes na semana, meu amigo? Pois é, amigo, agora receber bombardeios 2 vezes na semana, mas vai ser uma bênção, porque nós vamos poder aí atender mais perguntas, não é, Tito? Nós recebemos por programa entre 1.000 e 1.300 perguntas, então um pouquinho a mais do que nós poderíamos fazer era ter uma noite mais na semana o programa. Nós agradecemos a Deus, não é, Tito, pela oportunidade de estarmos mais tempo no ar para estudarmos mais a Bíblia com os nossos amigos, e agradecemos também à TV Novo Tempo por ter pensado aí nos telespectadores que tanto queriam mais um programa. Eu queria mandar rapidamente alguns abraços, Tito, aqui. O primeiro abraço vou mandar para o meu sogro, Daniel Viana, que mora em Belo Horizonte, Minas Gerais. Meu sogro, que Deus te abençoe na sua vida, nos seus caminhos. Obrigado pelo carinho de sempre. Um abraço também para uns queridos amigos do Rio de Janeiro, o Paulo e a Sandra Abranches, o Derek, o Douglas, Israel, Isaías e as esposas deles, o Isaac também, a esposa dele, que moram no Rio de Janeiro. Obrigado, amigos, pelo carinho que vocês têm dado a mim sempre que eu estou aí. Um abraço também para o Naó Borges de Lima e para o papai dele. Eu queria parabenizar este irmão, bem como a igreja de Cruz Vermelha, no bairro de Cruz Vermelha, pelo trabalho que eles fazem, juntamente com o pastor Aguinaldo, da Igreja Assembleia de Deus, em favor dos moradores de rua.
Parabéns, meus irmãos, por esta obra maravilhosa que revela a característica da religião verdadeira mencionada em Tiago 1:27. E o último abraço que eu mando nesta noite é para os funcionários da Bononi Tour, em Fortaleza, Ceará, que graças a Deus estão tendo algum contato também com o programa Na Mira da Verdade. Que Deus guie vocês e obrigado mais uma vez pelo carinho. Muito bem, professor. Bom, você também queria mandar alguns abraços aí, pessoal que está conectado com a gente ao redor do mundo. Hoje nós temos aqui quem está acompanhando e pediu um abraço para esse casal que mora lá em Dallas, no Texas, Estados Unidos, a Giovânia e o Paulo. Na verdade, são os papais de um dos nossos câmeras aqui que fazem o programa Na Mira da Verdade acontecer e que estão assistindo lá. Um abraço a vocês, o filhão tá mandando um beijo aqui pro papai e pra mamãe, tá bom? Mas obrigado pelo carinho de vocês e se você está nos assistindo aí pela internet, onde quer que você esteja, manda um recadinho pra gente dizendo de onde você está, nós mandaremos um abraço para você também, tá bom? Professor Leandro Quadros, a questão é a seguinte, nós abrimos o programa aqui falando sobre o sacrifício. É muito comum a gente ouvir história de pessoas pagando promessas. E o pagar a promessa é a questão de algum sacrifício. Subindo escada de joelho, andando quilômetros, enfim, fazendo uma série de pagamentos de promessa através do sacrifício. E esse texto de Colossenses 1:24, Paulo também diz que sacrifica o seu corpo dizendo assim, ó, agora eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido, pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar o sofrimento de Cristo. Eu quero dizer o seguinte, o sacrifício de Cristo não foi completo não, meu amigo. A gente precisa sofrer para também ser coparticipante da salvação que Cristo nos concede, professor? Este texto, amigo Tito, quando analisado contextualmente, juntamente com outros versículos que falam sobre a forma como Deus abençoa um indivíduo, a forma como Deus perdoa, serão suficientes para nos mostrar que essa compreensão de que nós devemos pagar penitências para sofrermos com Cristo e conquistarmos alguma coisa, vamos ver que esta ideia realmente é bastante antibíblica, mesmo que, obviamente, seja praticada por muitos cristãos sinceros, devotos, a quem Deus ama a sinceridade, um Deus que ama a sinceridade deles, não é? Então, vamos ler primeiramente Colossenses 1:24 para vermos qual é a ideia de Paulo aqui. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Veja, ele não está dizendo que o sofrimento dele completa o de Cristo para ele receber alguma coisa em troca. Não tem nada aqui no texto que seja implícito ou explícito em relação a isso. O que ele está dizendo é que, com o sofrimento dele como apóstolo, ele está juntamente sofrendo com Cristo por causa do quê? Da igreja. Cristo sofreu pela igreja. Agora ele completa o sofrimento de Cristo no sentido de ele continuar sofrendo pela igreja no lugar de Cristo aqui neste mundo. Então veja, o sofrimento dele não é para alcançar uma promessa. Não é para fazer com que Deus dê a ele alguma coisa. O sofrimento dele com Cristo é pela igreja. E um outro detalhe interessante está no verso 29. Ele fala assim, para isso eu trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia que atua poderosamente em mim. Veja, ele fala que ele trabalhava, lutava pela igreja. Não era para ele conquistar promessas e bênçãos de Deus, ele lutava pela igreja. E ele fazia isso porque Deus atuava poderosamente por meio dele. Então, por isso que devemos considerar o contexto e fazer a leitura atentiva do texto, para percebermos o que realmente o apóstolo está dizendo. Uma outra coisa importante é que a Bíblia não ensina que você e eu devemos fazer penitências para conquistarmos algo de Deus. Primeiramente, porque Deus, como Pai,
ele tem prazer em dar boas coisas para os seus filhos, sem que eles precisem trazer sofrimento ao corpo por isso. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 7 em diante, Jesus disse o seguinte: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. Quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. O argumento de Jesus é o seguinte: filhos, se vocês que são maus dão boas coisas aos filhos de vocês, imagine a disposição de Deus Pai em dar as boas coisas a vocês, em atender às orações de vocês. Assim como um pai humano não pede que um filho sacrifique o próprio corpo ou traga dor a ele para conseguir alguma coisa do pai, muito menos Deus, que tem um amor incomparavelmente melhor. Então Jesus recomenda pedir, ele não diz pedir e fazer penitências. Então o texto é bem claro. E a terceira razão para não crermos nas penitências como meio de conquistar alguma coisa ou perdão de Deus, encontramos na doutrina da justificação pela fé, conforme revelado em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, do versos 1 ao 4, é o último texto que eu vou ler para essa pergunta, diz o seguinte: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebeu? Somos justificados ou declarados justos pela fé, não pelas penitências, e como consequência temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, não por meio das penitências. Unicamente por meio da fé exercida em Cristo é que você pode ter paz mental, paz interior, após você ter cometido um pecado, não por meio de penitências. E aí, no restante dos versículos, aprendemos dos versos 1 ao 4, que quando passamos por tribulações neste mundo, elas não têm o objetivo de trazer ou conquistar algo de Deus para nós, mas, de acordo com o texto bíblico, produzir perseverança para que você e eu possamos continuar na caminhada cristã. Então, por essas e outras razões, por mais sincera que seja a postura de muitos cristãos em fazer penitências, essa postura não é apoiada pela Bíblia, porque a doutrina da justificação pela fé contraria totalmente esse tipo de postura religiosa. Ok, professor. Chegou aqui por SMS, completando essa questão. A gente falou aqui sobre o sacrifício, mas dá a entender o sacrifício físico. Olha só o que a Clícia de Manaus, Clícia Barroso, perguntou para a gente. Me responda, por favor, se é necessário sacrificar algo para conseguirmos alguma bênção ou até mesmo um milagre. Te faço essa pergunta porque existem denominações fazendo as pessoas sacrificar tudo o que têm para receber de Deus algo maior, ou seja, até mesmo financeiro, sacrifícios financeiros para que Deus possa abençoar. Na verdade, a Bíblia dá alguma base para a questão financeira para você receber a bênção? Eu sei que o sacrifício físico você já mostrou para a gente. E a questão financeira, como é que está relacionado o doar, o dar ofertas, dízimo? Isso aí tem alguma coisa a ver com algum milagre para receber, alguma bênção para receber de Deus? É preciso pagar para receber algo de Deus, professor? Não é preciso, Tito. Infelizmente, alguns pastores muito voltados para o dinheiro, eles têm ensinado isso, né? De que você tem que sacrificar-se financeiramente para conquistar bênçãos de Deus. Podemos dizer que isso é o quê? Uma teologia da prosperidade? Faz parte da teologia da prosperidade. Isso é uma contradição aberta ao Evangelho, não é? É um texto que nós lemos aqui, Romanos 5:1, Mateus 7:7. Jesus falou que nós devemos pedir e nos será dado por meio da fé em Jesus Cristo. Não é por nossas obras, não é por nosso dinheiro. Falando do aspecto financeiro, o tipo de sentimento que um cristão tem que ter para dizimar e para ofertar não tem nada a ver
com esse tipo de sentimento criado por muitos teólogos da prosperidade. Porque em 2 Coríntios 9, 7 é dito o seguinte: cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama quem contribui com alegria. Ou seja, 2 Coríntios 9, 7 refuta essa ideia, né, de sacrifício financeiro para agradar a Deus. Primeiro porque o texto fala que devemos contribuir de acordo com o que nós decidimos no coração. Você particularmente, individualmente, deve tomar essa decisão. Segundo ponto, o texto fala não com tristeza ou por constrangimento. Ninguém deve constrangir você a fazer isso. Se o faz, está sendo, mesmo talvez que na sua honestidade, está sendo um falso profeta. Ok? Ninguém deve constrangir os outros a dar determinados valores de dinheiro. E o terceiro princípio do texto: Deus ama quem contribui com alegria. O que adianta você contribuir, dar tudo que você tem e você não estar alegre por isso? O princípio de 2 Coríntios 9, 7 nada tem a ver com esta desonestidade teológica que tem sido apresentada para muitas pessoas. Agora, o que a gente não pode também correr o risco é simplesmente generalizar tudo. Então, já que existe essa exploração teológica, financeira, a gente também se abstém de doar, de devolver o nosso dízimo, de contribuir com as nossas ofertas na igreja. Eu acho que também é um erro a gente ir para os extremos, não é isso? É um erro, amigo. É por isso, Tito, que a TV Novo Tempo tem um compromisso de, no estudo da Bíblia, por meio dos programas bíblicos, ajudar as pessoas, Tito, a escolher uma igreja ou denominações que sejam sérias na administração do dízimo e das ofertas. Uma denominação em que a pessoa possa ter uma prestação de contas de que aquilo está sendo usado para a pregação do Evangelho e não simplesmente para enriquecer pessoas, não é? Então é por isso que nós dizemos para o nosso telespectador e ouvinte: não se filie a qualquer igreja só porque fala em Jesus Cristo. Se filie a uma igreja séria, que ensina toda a Bíblia, que ensina corretamente o princípio do dízimo e das ofertas, sem explorar as pessoas. Ok, professor, muito bem. Para você participar do programa, você pode mandar sua pergunta por SMS. O número é 12 98151 0101. 98151 0101. Você manda sua pergunta e eu recebo aqui na hora. Ou então, como não para de chegar. Ou então, através das nossas redes sociais. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade e no nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Lá no nosso blog, você pode entrar agora, porque além de você ter a chance de mandar as suas perguntas, tem um espaço ali à direita dizendo que o programa está no ar, você preenche sua pergunta, ela chega aqui na hora para mim, você também tem a chance de se aprofundar mais nos assuntos que falamos aqui. Nós temos ali uma infinidade de temas que você pode se aprofundar, debater com a gente, aprender mais, estudar a Bíblia e ainda ter a chance de pedir um curso bíblico gratuito, que já eu mostro para você como que você faz para ter esse curso bíblico aí na sua casa, tá bom? Então, participe do programa mandando a sua pergunta para a gente. Pelo blog, chegou aqui uma pergunta do Isaac Alves, ele é de Araguaína, Tocantins. Um abraço aí para Tocantins, Araguaína, que está acompanhando a TV Novo Tempo, programa Na Mira da Verdade. Estamos ao vivo, em novo horário, segunda-feira, 9 horas e quarta-feira também às 9 horas. Agora você tem o programa Na Mira da Verdade. Ele diz o seguinte: parabéns pelo programa, estou indo à Igreja Adventista pelo programa e estou esperando, fechou aqui, e estou esperando para ser batizado. Professor, quando Jesus estava morto dentro do sepulcro, passou 3 dias, mas ele ficou morto esses dias ou a alma dele subiu aos céus? Porque ele, sendo Deus, ficaria 3 dias morto? E aí, professor, Jesus Cristo realmente ficou morto fisicamente ali na sepultura por 3 dias? Ou realmente ele subiu ao céu e depois veio aqui mostrando que tinha sido ressuscitado? Nós temos um texto aqui que poderá nos ajudar e vou ler primeiramente João capítulo 20, verso 17, que diz o seguinte: E Jesus disse-lhe ainda:
não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes que estou voltando para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Cristo falou isso no domingo pela manhã, quando havia ressuscitado. Maria Madalena foi segurá-lo, tentou adorá-lo, e Cristo não aceitou a princípio aquela adoração, porque primeiro ele queria ir até o Pai para ter certeza de que o sacrifício dele pela humanidade tinha sido aceito. E interessante é que no domingo pela manhã, Cristo falou assim, ó, não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Ou seja, na sua morte, Cristo não estava com a alma no céu. Por quê? Porque, biblicamente, a morte não é a separação do corpo da alma. A morte é a cessação da vida até o momento da ressurreição. Agora, poderia Cristo ter morrido? Veja bem, o Cristo somente divino não poderia ter morrido. Não é? Agora, o Cristo divino humano poderia. É por isso que Cristo assumiu a natureza divina humana. Se na cruz quem tivesse morrido por nós fosse apenas um ser humano e não o Cristo divino humano, nós estaríamos ainda em terrível condição pecaminosa. Mas como foi um sacrifício perfeito, aí nós estamos livres do pecado pela graça de Jesus. Então, mesmo que você e eu não tenhamos como explicar plenamente como foi a morte do divino humano Jesus, por esse texto de João 20:17 percebemos que ele não foi para o céu. Muito bem, professor, muito bem. A próxima pergunta pelo Facebook, quem mandou foi a Maria Cinquetti. Ela diz o seguinte: como perdoar alguém que já faleceu? E também pedir perdão para alguém que já faleceu. A pergunta é interessante pelo seguinte, professor. E ela diz o seguinte: existe algum versículo da Bíblia que dá base para isso? A questão é a seguinte: a gente sabe que o perdão é um dom de Deus. Porque muitas vezes pessoas sofrem a vida inteira porque não perdoaram alguém, não tiveram a chance de perdoar alguém. E por isso, sofrem a vida inteira. Agora a questão é a seguinte: é salutar desenvolver o perdão para uma pessoa que já morreu e você não teve chance de pedir perdão com ela em vida? E ser perdoada também por uma pessoa, ser perdoada, não sei, mas como é que fica essa situação do perdão com relação a alguém que já se foi e eu não tive a chance de pedir perdão a ele? Olha, uma pergunta muito importante. Antes de dar essa resposta, eu quero ler um texto bíblico para evitar, quem sabe, um mal-entendido na minha resposta. Eclesiastes 9, 5 e 6 diz o seguinte: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem nada. Não haverá recompensa para eles e não se terá mais lembrança deles, até o dia da ressurreição, obviamente. O amor, o ódio e a inveja deles já desapareceram. Nunca mais terão parte alguma no que se faz debaixo do sol. Esse texto está dizendo que os mortos não sabem nada, ou seja, estão inconscientes. Então você não pode realmente ter qualquer comunicação com os mortos para pedir perdão a alguém que você tenha ofendido quando ele estava vivo. Então esse texto é muito claro, tanto que em 1 Coríntios 15, 18 e 23, Tessalonicenses 4, 13, Daniel 12, 2, Jeremias 51, 57, João 11, 11 a 14, a morte é comparada a um sono. Tendo dito isto, de que você não pode se comunicar com os mortos para pedir o perdão a eles, eu vou lhe ensinar algo chamado terapia do perdão. Aprendi isso quando fiz psicoterapia e eu creio que vai ajudar muito você neste processo. Você não pode realmente comunicar-se mais com o morto para poder pedir perdão a ele porque ele está dormindo até o dia da ressurreição. Agora, você pode imprimir no seu inconsciente a informação de que você perdoou. E como que você faz isso? Você, obviamente, não vai conversar imaginando que está conversando com um morto porque ele está dormindo. Mas você pode dizer para o seu inconsciente o seguinte: digamos que você precisa pedir perdão para o seu pai. Tu vai dizer assim para você mesmo. Por exemplo, Leandro, eu perdoo você por ter ofendido o seu pai. E você pode falar assim
para o pai, não morto, mas para o pai que está ainda vivo no seu inconsciente, dizer assim: pai, eu quero que você me perdoe pelos erros que eu cometi. Você não está se comunicando com ele, você está se comunicando com a imagem do seu pai que está aqui na sua mente, no seu inconsciente. Este processo de terapia do perdão vai ajudar muito a você e vai abrandar essa sua angústia e essa sua ansiedade por não ter resolvido esta questão em vida, tá bom? Espero que essa dica da psicologia e também esses textos bíblicos tenham ajudado você nessa sua caminhada. Muito bem, professor. Eu queria agora aproveitar e apresentar para você o nosso presente que oferecemos aqui no programa. Eu disse que você pode entrar no nosso blog, além de você poder mandar suas perguntas para a gente, você também pode ver o conteúdo que a gente posta ali, se aprofundar mais nos assuntos que nós debatemos ou apresentamos aqui no programa Na Mira da Verdade. Além disso, você tem a chance de pedir um curso bíblico gratuito. E esse curso bíblico está aqui, ó, nesta revista, Verdades para o Tempo do Fim. É uma revista onde você tem 16 lições, um formato de revista para ser mais fácil para você estudar. Indo para o trabalho, você pode levar sua revista e ir aprendendo sobre a Bíblia. Nos momentos de descanso ali no trabalho, você também pode estudar a Bíblia lendo as lições que tem aqui. Em outros momentos, onde quer que você esteja, você pode aprender mais da Palavra de Deus. Para você ter essa revista na sua casa sem pagar nada, é um presente nosso para você, acesse o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, clique lá nessa imagem que tem logo ali bem na frente e você vai ser direcionado para um campo onde você vai colocar os seus dados postais e ela vai chegar aí na sua casa de graça. É um presente para você, peça agora mesmo e faça aí como mais de 200 mil pessoas já fizeram pedido e já estudaram a Palavra de Deus e estão estudando através da revista Verdades para o Tempo do Fim, tá bom? Nós temos mais perguntas aqui, ó. Eu queria botar mais uma pergunta do nosso blog. Quem mandou essa pergunta aqui foi a Roberta Menezes. Ela é de Aruanã, Goiás, pessoal de longe acompanhando a programação da TV Novo Tempo. Ela diz o seguinte: sou católica e sei bem que não existe reencarnação. Sei também que os mortos não voltam para dar notícias aos que na Terra estão. Como entender o fato que os espíritas falarem de Deus, pregarem a caridade e ainda assim falarem de reencarnação e espíritos que são coisas que não existem? Eles estão errados por completo? Ou como entender? Ou existe um meio certo? Como que é essa questão aí, professor? Essa questão do certo, aparentemente o certo misturado com as coisas que a Bíblia não fala, como que é isso? Será que Deus aceita o meio certo? É assim que a gente pode, quem sabe, julgar? Nessa questão dos irmãos espíritas, tem algo que Deus aprova muito que eles fazem e tem algo que Deus condena de acordo com a Bíblia. O que Deus aprova? Mateus 25, 34 em diante, Jesus diz o seguinte: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita no dia do juízo: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me acolhestes, precisei de roupas e me vestistes, estive doente e me visitastes, estava na prisão e fostes visitar-me. Ou seja, o irmão espírita segue fielmente isto aqui, não é? Ele faz o que Jesus pede de nós atendermos aqueles necessitados. Então isso aqui está corretíssimo, não é? É um exemplo, não é? O que os irmãos espíritas fazem. Agora, sobre a crença na reencarnação, aí realmente já é uma crença totalmente antibíblica e pagã. Dos vários textos que poderíamos apresentar, vou apresentar apenas um agora, por causa do nosso tempo, que se encontra em Hebreus 9, verso 27, que diz o seguinte: e como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam por ele. Aqui é dito, entre outras coisas, que aqueles que morrem, morrem uma vez, e depois disso vem o juízo.
Ou seja, a pessoa não morre uma vez e reencarna, morre a segunda e reencarna, morre a terceira e reencarna, morre uma única vez. Então nós podemos admirar esse aspecto positivo da doutrina espírita, que é a caridade em favor do próximo. O espírito alivia o sofrimento do próximo, isso Deus quer que nós façamos, mas devemos rejeitar o ensino bíblico da reencarnação, entre outros ensinamentos espíritas que não estão em harmonia com a Bíblia. Podemos separar as duas coisas, né? Agora, existe o meio certo? Porque não é só os nossos irmãos espíritas que têm o que é certo, nas outras denominações também tem meio certo e meio errado também. Então, na verdade, a gente tem que colocar na balança aí e ver exatamente o que a palavra de Deus nos orienta, não é isso? É, Tito, temos como separar o que há de bom e o que há de errado em cada denominação ou filosofia religiosa. Agora, em matéria de religião, realmente Deus ele não aceita meias verdades, né? Para Deus, em matéria de religião, a verdade precisa ser completa. Então eu vou ler aqui um texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 15, que é uma condenação de Deus a uma igreja, na igreja de Laodiceia. Deus fala assim: conheço tuas obras, sei que não és frio e nem quente. Antes fosses frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, realmente Deus quer que nós nos comprometamos totalmente com a sua palavra. Agora, há como nós separarmos sim aquilo de bom e aquilo de mal que há em cada denominação, em cada filosofia religiosa. Ok, professor, muito bem. O nosso tempo corre que a gente não consegue segurar. A gente tem que ir para o intervalo, mas aproveita, formule a sua pergunta e manda para a gente. A gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 9 horas e 35 minutos, estamos ao vivo aqui pela TV Novo Tempo, em novo horário. Todas as segundas e quartas-feiras você vai ter um encontro agora com o programa Na Mira da Verdade e ter a chance de colocar as suas perguntas na mira e todas elas serem respondidas apenas de acordo com a palavra de Deus. Por isso, o nosso slogan é: se você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia tem a coragem de responder. Não é a opinião da TV Novo Tempo, não é a opinião da Igreja Adventista que mantém a Novo Tempo, não é a opinião do professor Leandro Quadros, mas o que a Bíblia tem para nos ensinar, tá bom? Então não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e juntos vamos estudar a palavra de Deus. A pergunta que nós já vamos colocar na mira agora é da Josiane Clens Pires. Ela escreveu aqui pelo Facebook e ela diz o seguinte: qual é a verdade sobre o uso de joias? A Bíblia diz sobre o uso de adornos, mas o que seria adornos? Gravatas, cintos, relógios, porta-alianças, presilhas, tiaras também são adornos, não são? Por que só as joias são proibidas? Isto é bíblico ou é uma questão doutrinária? Há tempos que faço essa pergunta e ninguém responde. Portanto, professor Leandro Quadros, quero ver o que a Bíblia responde aí. Você está na mira. Como é que é essa questão do adorno? Ela falou uma coisa ali, hein? Gravata bonita, prendedor de gravata de ouro, suporte de aliança. Isso aí não é adorno também? Por que a gente fala só dos brincos, dos colares ali e esquece que os homens também usam um monte de coisa aí que pode ser considerado também uma joia? Vamos lá, vamos para o texto bíblico. Antes eu gostaria de falar uma coisa para o nosso telespectador e ouvinte. O uso ou não da joia não determina o que é o caráter de uma pessoa. Vou lhe dar um exemplo. Existe neste momento muitas mulheres e moças e senhoras extremamente respeitosas e decentes que usam joias. Em contrapartida, existe muita mulher safadinha que não usa nada. Tudo bem? Então você não pode avaliar uma pessoa pela joia que ela usa ou deixa de usar. Quando lemos o texto bíblico, percebemos que mesmo que nobres senhoras, jovens e mulheres de respeito utilizem joias, percebemos que o ideal de Deus é que
na caminhada cristã, tanto a mulher quanto o homem aprendam a adotar um estilo de vida diferente daqueles que não são cristãos. E como parte desse estilo de vida está o não uso de joias e inclusive o não uso de adornos que chamam mais a atenção para o adorno do que para as boas obras do indivíduo. Então eu vou ler aqui 1 Pedro 3, 3 a 5, que é um dos textos sobre o assunto e eu creio que irá ajudar. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Veja, o termo joias é bem claro aqui na Nova Versão Internacional. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Veja, esse é o estilo de vida que Deus propõe, tanto para a mulher cristã quanto para o homem. Chamar a atenção mais para o interior do que para o exterior, e para isso evitar o uso de adereços, né, que chamem mais a atenção para o exterior. Agora, obviamente, você que está assistindo e que gosta de joias e utiliza, não faça disso um empecilho para você se aproximar de Jesus, nada disso. Jesus entende a sua criação, sabe que você foi acostumada com isso e Ele, com muito amor e carinho, vai lhe ensinando com o passar do tempo o estilo de vida que Ele prefere para cada um de nós, porque é mais saudável para cada um de nós, tá bom? Siga firme buscando a Cristo, porque o amor dele por você é muito grande e Ele está muito feliz por você estar acompanhando agora o Na Mira da Verdade aqui na TV Novo Tempo. Muito bem, professor. Eu estou recebendo um SMS aqui enorme, mas eu vou ler ele já enquanto você responder uma outra pergunta para eu colocar na mira. Essa pergunta que eu coloco aqui agora, ela veio pelo Twitter. Quem mandou foi a Suzeli Rocha. E ela diz o seguinte: boa noite, moro na Zona Leste de São Paulo e pergunto: existe algum texto bíblico que diz que Maria, a mãe de Jesus, está no céu? A gente sabe aí da Virgem Maria, professor, e existe sim essa dúvida se realmente a Virgem Maria está no céu e intercedendo por nós. Existe algum texto que diz isso, meu amigo? Realmente não existe nenhum texto bíblico sobre esse assunto. Mas ela está lá. Isso é parte da tradição católica, né? Então, a tradição católica, ela se coloca numa posição de intérprete da Bíblia, ou seja, enquanto que para o protestante a Bíblia tem que estar acima da tradição, no catolicismo a tradição está acima da Bíblia. E por isso, não é, teólogos católicos julgam-se no direito de interpretar, afirmar que Maria se encontra no céu, mesmo que a Bíblia não diga isso, certo? Agora, um texto que nos mostra que ela não foi para o céu, pelo menos quando Jesus o foi, se encontra em Atos 1,14. Vou ler esse texto que diz assim: nos versos 9 a 11 de Atos 1, Cristo havia subido ao céu, voltou ao seu reino de glória. E no verso 14 foi dito: e unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então percebemos que em Atos 1, 9 a 11 e com o verso 14, concluímos que realmente não há indicação bíblica alguma de que Maria esteja no céu. Muito bem, professor. A próxima pergunta aqui era aquela enorme, só que já teve um condenado que ligou aqui que acabou sumindo a pergunta da mira. Então vamos aqui para o Facebook. A próxima pergunta, essa pergunta, duas pessoas fizeram a mesma pergunta pelo Facebook. A Laís Zaquetin e também, deixa eu ver quem, a Yolanda Salazar. Mais ou menos a minha pergunta. Eu vou ler aqui da Yolanda. Gosto muito do programa Na Mira da Verdade. Leio a Bíblia sempre, mas não tenho muito entendimento. Tenho uma dúvida que é a seguinte: quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, Jesus disse que nova criatura somos e que e que dos nossos pecados Ele não mais se lembrará, pois Ele apagou a partir do momento que nos arrependemos e confessamos a Jesus, certo? Ok. Agora, minha pergunta é a seguinte, aí eu vou pegar da Laís, que é a mesma coisa. Se Deus fala
que quando nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados, Ele nos perdoa e esquece, no dia do juízo final, Ele colocará tudo em questão para que sejamos punidos? Olha, professor, essa é uma pergunta interessante. Se eu peço perdão do meu pecado, se eu arrependo e peço a Jesus que perdoe meu pecado, a Bíblia diz que Jesus joga os nossos pecados no fundo do oceano, se esquece dele. Afinal de contas, o que vai ser no juízo final? Eu vou ser julgado pelo quê? Pelos pecados que ele esqueceu, ele vai relembrar os meus pecados de novo para que eu seja julgado? Como é que é isso? Como que a gente entende esse negócio do juízo final de cada pessoa? Interessante essa pergunta dessas nossas amigas. Vou ler um texto aqui que se encontra em Daniel, capítulo 7, versos 9 e 10, para nós entendermos o que Deus quer nos dizer com o juízo final e o julgamento dos justos. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião bem idoso se assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a lã puríssima. Isso é um símbolo da eternidade de Deus. O seu trono era de chamas de fogo e as rodas dele eram fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele. Milhares de milhares, ou seja, anjos, não é? O serviam e milhares de milhares estavam diante dele. Ele se assentou para julgar e os livros foram abertos. Aqui você vê uma cena de juízo, muitos e muitos anjos ao redor do trono tomando parte do juízo e livros sendo abertos. E você vê a menção de um tribunal. Um outro texto para complementar e eu poder lhe explicar se encontra em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Aqui é o próprio Cristo falando. Venho em breve e trago a recompensa com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. Se os nossos pecados são perdoados por Cristo, por que eles continuam registrados no céu? Porque de acordo com Daniel 7, 9 e 10, o juízo é com base em registros celestiais. Os registros celestiais, amigo ouvinte, amigo telespectador, eles não existem para condenar você e eu. Isso aqui é uma coisa interessante. Muitos pensam no juízo como uma má notícia. O juízo é uma má notícia para aquele que não aceitou a Cristo como Salvador pessoal. Agora, para quem aceitou a Cristo como seu Salvador pessoal, o juízo é uma excelente notícia. Por quê? Quando você lê Daniel 7, 9 e 10, você percebe ali a menção ao tribunal divino. Só que nos versos 26 e 27, você vê que um dos resultados do tribunal divino é que Deus dá o reino eterno aos seus seguidores. Agora, por que então que os pecados dos seguidores estão registrados no céu? Não é para Deus acusá-los. Simplesmente, você percebeu em Daniel 7, 9 e 10 que os anjos estão ao redor do trono? 1 Pedro 1,12 fala que os anjos anelam perscrutar as coisas referentes à salvação. E por quê? Porque os anjos não são oniscientes. Os nossos pecados perdoados por Jesus estão nos registros celestiais para que Deus possa mostrar a cada ser celestial a maneira justa como Ele lida com cada pecador. Cada anjo terá acesso a esses registros para ver o que Deus perdoou, o sofrimento do cristão, a sua dedicação a Deus. Então Deus precisa prestar contas ao universo nessa primeira fase do juízo, para que depois Ele execute a segunda fase durante o milênio e a terceira fase após o milênio. Então não se preocupe, se você é um seguidor de Jesus Cristo, você não tem o que temer o juízo. Afinal, de acordo com João 5:22 e 1 Timóteo 2:5, o nosso juiz, que é Jesus Cristo, é também o nosso advogado. E se o nosso juiz é o advogado, como que nós vamos perder a causa? Somente se nos afastarmos dele, não é? Ok, professor. Muito boa resposta. Muito bem. O SMS que eu estava falando, grandão, está aqui. Só que eu não vou colocar ele agora não, porque no programa Na Mira da Verdade, você fica com o momento da mentira.
A mentira da qual vamos tratar hoje se baseia em Jeremias 7,16. Algumas pessoas leem esse texto e dizem que Jeremias 7,16 é uma aplicação, não é, a Maria, a mãe de Jesus. Vou ler para você aqui, vamos ver se é 7,16 mesmo, eu me confundi aqui. Jeremias 7... Não, acho que é o capítulo 44. Às vezes dá uma falhada aqui no tico e no teco, né? Vamos ver aqui Jeremias 44. Esse texto aqui, amigos, é curioso, porque ele fala no capítulo 44 e também no outro capítulo, ele usa uma expressão chamada Rainhas dos Céus. É no capítulo 44, verso 17, diz assim: antes, certamente, toda a planta que saiu da nossa, a palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à Rainha dos Céus e lhe ofereceremos libações. Muitos dizem que a expressão Rainha dos Céus é uma referência à Virgem Maria. E eu posso lhe garantir que isso é mentira. Não é verdade pelo seguinte: no contexto, a Rainha dos Céus é a deusa assírio-babilônica chamada Estar, deusa da fertilidade, deusa da guerra, deusa do amor sexual, e os cultos a esta deusa pagã envolviam grande promiscuidade e imoralidade, coisas mais baixas que você pode imaginar. Então, se você relacionar esse texto a Maria, mãe de Jesus, você vai estar ofendendo a Jesus, porque você vai estar comparando a mãe de Jesus a uma deusa pagã que na concepção dos antigos era extremamente imoral. Então, queridos, precisamos nos atermos ao texto bíblico em seu contexto teológico, em seu contexto cultural, para evitarmos com que certas mentiras teológicas sejam espalhadas no nosso meio. Muito bem, professor. Agora sim, a pergunta que chegou aqui enorme, deixa eu ver quem foi que mandou essa pergunta. Essa pergunta foi do Isaac, ele é de Salvador. Sua pergunta está na mira, Isaac. Ele diz o seguinte: Tito, responda. Olha, ele tá clamando aqui, viu, professor? Olha, amo muito o programa e sou fã número 1 de vocês e da igreja. Por favor, estou ficando louco com tantas dúvidas na cabeça. Eu estou indo numa igreja adventista, mas outras pessoas de outras religiões e alguns artigos da internet pesam muito contra a divindade de Cristo e a pessoalidade do Espírito Santo. Pelo amor de Deus, me ajude, porque só Ele sabe como eu sofro com essas dúvidas. Sofro muito. Eu sei que o Na Mira da Verdade já fez outros programas sobre esse assunto, mas as argumentações das outras religiões na minha mente pesa o mesmo que os argumentos da Igreja Adventista. Por isso, eu peço ajuda. Um abraço. E esse programa deveria ser 2 horas, tá? Tá bom, hein? E aí, professor? Como é que essa questão, quando fala sobre a pessoalidade de Jesus Cristo e do Espírito Santo? Na verdade, Jesus Cristo é Deus ou é uma criatura que tem um dom divino? Como é que a gente pode entender isso? Antes de ler alguns textos e recomendar uma obra, esse nosso sincero irmão, muito obrigado por você ter escrito, eu quero levar você a refletir numa coisa. Se Jesus é somente uma criatura, veja como a nossa valorização do plano de salvação, ela é extremamente afetada pela maneira como compreendemos a pessoa de Cristo. Muitas dessas pessoas que não creem na divindade de Cristo, na personalidade do Espírito, elas não param para analisar algumas coisas, entre elas. Se quem morreu na cruz foi apenas um ser criado por Deus o Pai, então o que aconteceu? Deus o Pai tirou o corpo fora do nosso problema chamado pecado e colocou a culpa numa criatura, num ser inferior a ele, para resolver o nosso problema. Com isso você vai valorizar a salvação de uma maneira. Agora, se quem morreu na cruz foi o Jesus divino humano, um ser que é igual ao Pai em essência, aí Deus não tira o corpo fora. Ele pessoalmente vem a este planeta
para resolver o seu e o meu problema chamado pecado. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa analisar os textos claros da Bíblia, onde a divindade de Cristo e a personalidade do Espírito Santo são muito óbvios. Agora, há pessoas, querido irmão, que escrevem na internet, que por mais que o texto seja óbvio, eles não acreditam, porque eles estão o quê? Com a mente, com os olhos, na verdade, cegados para a verdade. Então, não tem muito o que fazer. Por exemplo, Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, perceba se dá para ter alguma dúvida da divindade de Cristo nesse texto. Em João capítulo 10, versos 30 até o 33, a 30 e 31, olha o que Jesus diz. Eu e o Pai somos um. Então os judeus pegaram outra vez em pedras para apedrejá-lo. Os judeus julgaram a afirmação de Cristo, de que ele, Cristo e o Pai são um, eles julgaram como blasfêmia. Por quê? Cristo está dizendo que ele tem a mesma essência divina do Pai. Então não tem como negar a divindade de Cristo com esse texto. Quanto à personalidade do Espírito Santo, vou ler um texto para você, existem muitos outros, mas vou ler um para você que se encontra em Atos capítulo 13, verso 3. Aí depois vou lhe recomendar um livro para você continuar se aprofundando no assunto. E pode ter certeza, querido irmão, por você ser uma pessoa sincera, Deus não vai permitir que você seja enganado por essa crença de que Jesus é um ser inferior e de que o Espírito Santo não é uma pessoa divina. Em Atos 13, 2 diz assim: enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me, ou seja, separe para mim, isso aqui é um pronome pessoal, né? Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Aqui o Espírito Santo é apresentado como dizendo algo e pedindo algo. Não tem como isso aqui ser uma mera energia que emana de Deus, uma mera energia falante. Olha que coisa absurda. Isso aqui é um ser pessoal, distinto de Deus Pai e de Deus Filho, tá bom? Eu quero te recomendar um livro, meu querido irmão. O título do livro é A Trindade. Eu acho que eu não tenho este livro aqui agora. Eu acho que ele ficou na minha biblioteca particular. Realmente não está aqui, para eu poder lhe mostrar. Mas eu vou lhe indicar o livro mesmo assim. O livro A Trindade, publicado pela editora Casa Publicadora Brasileira, ele apresenta o desenvolvimento da doutrina da Trindade no cristianismo e também no aspecto bíblico. Então acesse cpb.com.br ou ligue 0800 979 0606 e adquira este importantíssimo livro para você entender biblicamente, teologicamente, essa doutrina importantíssima que nos mostra que Deus não tirou o corpo fora. Ele veio na pessoa de Jesus resolver o nosso problema chamado pecado. Ok, professor, com essa nós encerramos mais um programa Na Mira da Verdade e a gente se encontra na quarta-feira ao vivo. Será uma satisfação. Deus abençoe a você, Tito. Deus abençoe a você, amigo telespectador e ouvinte. Foi uma honra, uma alegria ter iniciado essa nova temporada com você. Um forte abraço e nunca se esqueça de uma coisa, que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui no programa sempre os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!